Eu tenho 63 anos vivendo do que a Terra produz. E posso te dizer uma coisa que aprendi da forma mais difícil possível. As soluções mais poderosas quase nunca aparecem nas prateleiras das lojas. Elas ficam guardadas nos cantos esquecidos das fazendas, nos cadernos amarelados dos mais velhos, nas memórias de homens que nunca precisaram de nada que viesse de fora para produzir energia, alimento e conforto para a família. Hoje eu preciso te falar sobre algo que descobri há alguns anos, algo que me deixou envergonhado de não ter entendido antes, porque a resposta estava na minha frente o tempo todo. Existe uma configuração solar que custa menos de R$ 500 para montar, que supera em eficiência prática aqueles painéis fotovoltaicos modernos que custam uma fortuna e que a maioria das pessoas nunca vai conhecer, porque a indústria simplesmente não tem interesse em que você saiba disso. Quando eu digo que essa configuração destrói a eficiência dos painéis convencionais, não estou exagerando e não estou usando palavras para chamar atenção. Estou descrevendo o que aconteceu aqui na minha propriedade quando eu testei os dois sistemas lado a lado por mais de um ano inteiro. Mas antes de te explicar como isso funciona, preciso te contar de onde veio esse conhecimento. Porque entender a origem de uma técnica é tão importante quanto entender a técnica em si. Todo saber que realmente funciona tem uma história por trás. E essa história começa muito antes de mim. Meu avô Benedito era um homem de poucas palavras e muita observação. Ele passou a vida inteira numa fazenda no interior de Minas Gerais e tinha uma maneira de pensar sobre energia que eu só fui compreender de verdade quando já estava velho o suficiente para ouvir com humildade. Ele dizia que o sol não é uma fonte de energia. O sol é um presente que a maioria das pessoas recebe e desperdiça porque não sabe pegar do jeito certo. Quando criança, eu achava que ele estava sendo poético. Quando adulto, depois de décadas na Terra, eu entendi que ele estava descrevendo um princípio físico real que a engenharia moderna redescobriu, mas que os agricultores antigos já praticavam sem precisar de nenhuma fórmula escrita. Deixa eu te situar no problema que provavelmente te trouxe até esse vídeo. Você já pensou em instalar energia solar na sua propriedade, na sua casa ou no seu sítio? Você pesquisou os preços, viu o custo dos painéis, dos inversores, das baterias, da instalação, e ficou com aquela sensação pesada no estômago de que isso é coisa para quem tem dinheiro sobrando. Talvez você tenha até feito um orçamento e o valor tenha sido tão alto que você simplesmente desistiu da ideia por um tempo. Ou talvez você já tenha instalado um sistema solar e esteja frustrado porque a conta de luz não caiu tanto quanto prometeram, porque o sistema não funciona tão bem nos dias nublados, porque as baterias precisam de manutenção e substituição constante. Esse problema é real. Eu passei por ele. E a solução não veio de nenhuma empresa de energia solar. Veio de entender um princípio que os antigos já usavam de forma intuitiva. O que vou te mostrar hoje se chama concentração solar térmica. E essa é a parte que parece simples demais para ser verdade. A ideia central é usar materiais reflexivos baratos para concentrar a luz do sol em um ponto ou superfície específica, multiplicando a energia captada sem precisar de nenhum painel fotovoltaico caro, sem inversor, sem bateria de lítio,
sem nenhuma tecnologia que precise de técnico especializado para instalar ou manter. E o que você pode fazer com essa energia concentrada vai muito além do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em energia solar. Mas eu preciso explicar isso com calma, porque tem um detalhe nesse método que a maioria das pessoas erra logo de início, e esse erro faz toda a diferença no resultado final. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta que carrego comigo há muitos anos, porque sei que ela ressoa com muita gente que está assistindo agora. Você já tentou ser mais independente energeticamente, seja instalando algum sistema solar simples, seja usando alguma alternativa para reduzir sua dependência da rede elétrica, e sentiu que o resultado não foi o que esperava? Que o investimento foi alto demais? Que a complexidade foi maior do que parecia? Ou que simplesmente ninguém te explicou direito como aproveitar o sol de verdade? Se você já viveu isso, eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Já tentei, mas não funcionou como eu esperava. Escreva exatamente isso, porque cada pessoa que comenta está ajudando outras dezenas de pessoas que passam pela mesma frustração, mas nunca tiveram coragem de falar sobre isso. Você não está sozinho nessa. Essa dificuldade é muito mais comum do que parece. E ela existe porque o mercado vende soluções caras para problemas que poderiam ser resolvidos de forma muito mais simples. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, quero te convidar a fazer isso agora, com calma, sem pressão. Aqui a gente não fala sobre gadgets caros, nem sobre tecnologia que precisa de financiamento para ser acessada. A gente fala sobre o que funciona na prática, o que pode ser feito com pouco dinheiro, o que os mais velhos sabiam e que foi sendo enterrado embaixo de camadas de marketing industrial. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, o canal é o seu lugar. Agora, deixa eu voltar ao ponto onde ficamos. Porque tem uma coisa que eu disse antes que precisa de uma explicação mais cuidadosa. Eu disse que essa configuração de menos de R$ 500 supera em eficiência prática os painéis fotovoltaicos convencionais. E a palavra que importa nessa frase é prática. Porque em laboratório, num teste de watts por metro quadrado, um painel fotovoltaico moderno vai produzir mais eletricidade do que um concentrador solar simples. Mas na vida real, numa propriedade rural, num quintal de casa, no dia a dia de uma família que precisa de energia para coisas concretas como aquecer água, cozinhar, conservar alimento, a comparação muda completamente. E foi exatamente essa mudança que meu avô Benedito entendia de forma instintiva, mesmo sem nunca ter lido um livro de física. Ele tinha no fundo da propriedade uma estrutura que eu chamava de espelho do sol quando era criança. Era uma série de superfícies reflexivas curvadas, feitas com materiais simples que ele mesmo preparava, posicionadas de um jeito muito específico em relação ao sol do meio-dia. Essa estrutura não gerava eletricidade. Ela gerava calor. E esse calor era usado para coisas que consumiam a maior parte da energia da fazenda. Aquecer água para uso doméstico, secar alimentos para conservação, manter determinadas áreas em temperatura adequada durante o inverno. Eu demorei anos para entender por que aquela estrutura era tão mais eficiente do que simplesmente usar lenha ou outro combustível. E quando entendi, fiquei acordado à noite
pensando em quantas décadas de energia desperdiçada poderiam ter sido economizadas se esse conhecimento não tivesse sido abandonado. O princípio é o seguinte: a maior parte da energia que consumimos no dia a dia, especialmente em propriedades rurais e residências comuns, não é eletricidade. É calor. Aquecer água quente para banho, para cozinhar, para processar alimentos, manter ambientes aquecidos no inverno, secar grãos, frutas, ervas. Essas tarefas consomem uma fração enorme da conta de energia de qualquer família. E aí está o erro fundamental da forma como pensamos sobre energia solar. Nós convertemos luz solar em eletricidade usando painéis caros e com perdas enormes no processo, para depois usar essa eletricidade para gerar calor em resistências elétricas que têm sua própria ineficiência. É como pegar um caminho de 10 quilômetros para chegar num lugar que fica a 2 quilômetros de onde você está. O Sol produz luz e calor. Calor é o que você precisa. Por que não capturar o calor diretamente? Essa pergunta parece óbvia quando dita assim, mas o mercado de energia solar investiu décadas e bilhões de reais em nos convencer de que a única forma válida de aproveitar o sol é converter a luz em eletricidade. Os painéis fotovoltaicos são produtos com margens enormes, com instalação cara, com manutenção constante e com vida útil limitada, que garante uma reposição futura. O concentrador solar térmico, por outro lado, pode ser construído com materiais que qualquer pessoa encontra ou fabrica. Dura décadas sem manutenção significativa e entrega energia diretamente na forma que a maioria das famílias mais precisa. Não estou dizendo que painel fotovoltaico não presta. Estou dizendo que para a maior parte do consumo energético de uma família rural ou semi-rural, o concentrador solar térmico entrega mais resultado por muito menos dinheiro. E isso é algo que meu avô sabia na prática, mesmo sem ter palavras técnicas para explicar. Agora vou te explicar como esse sistema funciona na prática. E quero que você preste atenção nesse detalhe que eu demorei muito para entender, porque ele é o que separa um concentrador que funciona de um concentrador que decepciona. A ideia básica de um concentrador solar é usar superfícies reflexivas para direcionar a luz do Sol para um ponto central, aumentando a intensidade da energia naquele ponto. Você já viu isso acontecer acidentalmente quando um pedaço de vidro curvado ou um espelho em determinado ângulo queima uma folha ou aquece muito um ponto específico do chão? Esse mesmo princípio, aplicado de forma controlada e intencional, é o fundamento de todo o sistema de concentração solar. O projeto mais simples e mais eficiente que construí aqui na propriedade é o que chamo de coletor parabólico de baixo custo. A estrutura básica é uma calha em forma de parábola, coberta internamente com material reflexivo, posicionada de forma que o foco da parábola aponte para um tubo ou recipiente que vai absorver o calor. A parábola é importante porque ela tem uma propriedade matemática que os antigos descobriram empiricamente antes mesmo de entender a geometria por trás. Toda a luz que chega paralela ao eixo da parábola se concentra em um único ponto chamado foco.
Isso significa que uma superfície reflexiva parabólica consegue capturar luz de uma área grande e concentrar toda essa energia num ponto pequeno, elevando muito a temperatura naquele ponto. Para construir isso com material barato, você precisa de alguns elementos que vou descrever com cuidado. Primeiro, a estrutura de suporte, que pode ser feita de madeira, bambu, metal reciclado ou qualquer material rígido que você tenha disponível. A forma parabólica pode ser obtida com mais precisão do que parece, usando um método simples que explico em seguida. Segundo, o material reflexivo que cobre a superfície interna da parábola. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas erra, usando materiais que parecem reflexivos, mas que têm baixa refletividade real. Papel alumínio comum tem refletividade em torno de 80%, o que é aceitável para um primeiro teste. Mas existem materiais melhores e igualmente baratos, que podem ser encontrados em lojas de material de construção, como as chapas de alumínio polido usadas em sistemas de ventilação, que chegam a 95% de refletividade. Terceiro, o receptor, que é o elemento posicionado no foco da parábola, onde a energia vai se concentrar. Para aquecimento de água, o receptor ideal é um tubo pintado de preto fosco, porque superfícies negras absorvem praticamente toda a radiação que recebem. A combinação de uma superfície reflexiva altamente eficiente, direcionando energia, para uma superfície absorvente altamente eficiente, é o que faz o sistema funcionar com uma eficiência que surpreende na primeira vez que você mede a temperatura da água na saída. A questão da forma parabólica assusta muita gente de início, porque parece que você vai precisar de cálculos complicados. Mas existe um método que meu avô usava de forma empírica, sem saber que estava construindo uma parábola matematicamente correta, e que funciona muito bem na prática. Você fixa 2 pontos extremos da estrutura, coloca uma corda com peso no centro, criando uma curva natural pela força da gravidade, e usa essa curva como guia para dar forma à estrutura reflexiva. Essa curva natural, formada por uma corda sob o próprio peso, é chamada de catenária na matemática, e ela se aproxima muito de uma parábola para as dimensões que usamos nesses projetos domésticos. Meu avô nunca soube o nome técnico disso, mas ele sabia que funcionava, porque havia testado durante anos, ajustando a curvatura até conseguir a concentração máxima. Existem variações desse projeto que servem para diferentes usos, e cada uma tem suas vantagens dependendo do que você precisa na sua propriedade. O coletor parabólico de calha, que é o que acabei de descrever, é ideal para aquecimento de água, porque você pode passar um tubo pelo foco da parábola e ter água quente saindo continuamente durante as horas de sol. Um sistema desse tipo, com 2 metros de comprimento e 80 centímetros de abertura, consegue aquecer facilmente 200 litros de água por dia, para temperaturas entre 60 e 80 graus, o suficiente para banho, para cozinhar e para higienização. Esse resultado equivale ao trabalho de um chuveiro elétrico funcionando por várias horas, e é obtido completamente de graça, sem nenhuma conta de luz, sem nenhuma peça eletrônica que possa queimar. Para quem precisa de temperatura ainda mais alta, por exemplo, para esterilização, para certos processos de conservação de alimentos, ou para aplicações que exigem mais de 100 graus,
Existe uma variação chamada concentrador de disco parabólico, que em vez de uma calha, usa uma superfície parabólica bidimensional, como um prato ou antena parabólica, concentrando a luz não em uma linha, mas em um único ponto. Esse tipo de concentrador consegue atingir temperaturas de 300, 400, 500 graus ou mais, dependendo do tamanho e da qualidade do material reflexivo. É com esse tipo de sistema que comunidades em países de clima semelhante ao nosso conseguem cozinhar, pasteurizar água, fundir metais leves e realizar processos industriais simples, completamente sem combustível. Tem um detalhe que aprendi depois de alguns anos trabalhando com esses sistemas e que faz uma diferença enorme no desempenho. Um detalhe que parece pequeno, mas que na prática separa um sistema mediano de um sistema realmente eficiente. Esse detalhe é o isolamento do receptor. Quando você concentra calor num tubo ou num recipiente no foco da parábola, esse recipiente está exposto ao ar livre, e o ar leva embora parte do calor que você acabou de capturar. Esse é o motivo pelo qual os primeiros coletores solares industriais eram tão ineficientes. Eles captavam bem, mas perdiam calor demais para o ambiente. A solução que os antigos encontraram, antes mesmo de entender a física por trás, foi criar uma câmara de vidro ao redor do receptor, criando um efeito estufa localizado que impede a perda de calor para o ar, sem bloquear a entrada da luz solar. Essa técnica, que hoje é chamada de tubo de vácuo nos sistemas solares industriais de alta eficiência, foi praticada de forma simplificada por fazendeiros e artesãos muito antes de qualquer patente ou produto comercial. Você pode fazer uma versão funcional disso em casa usando um simples tubo de vidro borosilicato encontrado em lojas de laboratório ou adaptando tubos de vidro de aquário ao redor do receptor pintado de preto. O que acontece com a eficiência quando você adiciona esse isolamento de vidro ao redor do receptor é impressionante. Em dias frios ou com vento, um coletor parabólico sem isolamento pode perder entre 20% e 40% da energia que captura para o ambiente. Com o tubo de vidro ao redor do receptor, essa perda cai para menos de 5%. Isso significa que nos dias em que você mais precisa do sistema, no inverno, nos dias de vento frio, o sistema com isolamento vai funcionar muito melhor do que o sistema sem isolamento, enquanto os dois vão funcionar de forma parecida nos dias quentes de verão. Esse conhecimento, que parece técnico demais quando descrito assim, é na prática uma coisa simples que qualquer pessoa consegue aplicar com materiais encontrados em qualquer cidade. Agora quero te falar sobre algo que vai além do aquecimento de água. Porque quando comecei a explorar as possibilidades desse sistema, descobri aplicações que mudaram completamente a forma como gerencio a energia na minha propriedade. Uma das mais importantes é o que chamo de secador solar de alta temperatura. A maioria dos secadores solares que as pessoas constroem são secadores de baixa temperatura que usam simplesmente o calor acumulado sob uma cobertura plástica ou de vidro. Eles funcionam, mas são lentos e dependem muito de dias quentes e com pouca umidade. Um secador ligado a um concentrador parabólico pequeno consegue secar alimentos, grãos, ervas medicinais e carnes em 1/3 do tempo, porque a temperatura dentro do secador pode ser mantida entre 60 e 80 graus
mesmo em dias nublados ou frios, desde que haja luz solar suficiente para a concentração. Esse tipo de secador muda completamente a capacidade de conservação de alimentos numa propriedade que busca autossuficiência. Um dos maiores problemas que as famílias rurais enfrentam não é produzir alimento, é conservar o que foi produzido sem desperdício. A secagem é uma das técnicas de conservação mais antigas e mais eficientes que existem. E quando você combina secagem com temperatura controlada, obtida por concentração solar, você tem uma capacidade de conservação que supera muita câmara fria elétrica cara e cheia de peças que podem quebrar. Meu avô Benedito usava uma versão primitiva desse sistema, que ele chamava simplesmente de estufa de sol, para secar frutas, fazer doces cristalizados, secar carnes e ervas. Eu nunca entendi por que os produtos que ele secava tinham uma qualidade diferente dos que outras pessoas faziam usando métodos similares. Só anos depois, quando comecei a medir as temperaturas dentro do seu sistema, percebi que a combinação de temperatura consistente e circulação de ar quente que ele havia criado empiricamente era quase idêntica ao que hoje chamamos de secagem por convecção forçada a temperatura controlada. Ele chegou nesse resultado não por teoria, mas por décadas de observação e ajuste, notando o que funcionava melhor e eliminando o que não funcionava. Esse processo de chegada empírica a soluções eficientes é algo que o mundo moderno perdeu de uma forma que me preocupa. Hoje, as pessoas querem uma solução que funcione imediatamente, que tenha garantia, que venha com manual de instrução e suporte técnico. E essa expectativa, que parece razoável, acaba cortando o acesso a formas de conhecimento que só se desenvolvem através da tentativa, do erro, da observação e do ajuste ao longo do tempo. Quando você compra um painel solar instalado por uma empresa, você não aprende nada sobre como capturar energia do sol. Você aprende apenas como pagar uma conta diferente. Quando você constrói um concentrador solar com suas próprias mãos, com materiais que você escolheu e posicionou, você começa a desenvolver uma relação com o sol que é completamente diferente. Você aprende a ler a posição do sol em diferentes épocas do ano. Você aprende que a intensidade da luz muda não só com o horário, mas com a umidade do ar, com a altitude, com a presença de neblina. Você começa a entender a energia solar não como um recurso abstrato que você contrata de uma empresa, mas como um presente diário que você aprende a receber com cada vez mais habilidade. Quero falar agora sobre o aspecto financeiro, porque sei que é o que mais preocupa a maioria das pessoas quando pensa em sistemas de energia. O título desse vídeo fala em $75, que em reais, dependendo do câmbio, pode variar. Mas o princípio é o mesmo. Esse é um sistema de baixíssimo custo comparado com qualquer alternativa convencional. Vou te detalhar o que foi necessário para construir o primeiro sistema completo que instalei aqui na propriedade. Aquele que combina aquecimento de água com secagem de alimentos. A estrutura de suporte foi feita com bambu tratado que eu mesmo cortei e curei aqui na fazenda. Esse material é gratuito para quem tem bambu, mas mesmo comprado sai por um custo muito baixo. A superfície reflexiva foi feita com chapa de alumínio de 2 milímetros que comprei em metros no mercado de construção,
polida com produto para polir metal, que encontrei numa loja de autopeças. O tubo receptor foi feito de cobre, que é o melhor condutor de calor, disponível em preço acessível, pintado com tinta preta fosca, resistente à temperatura alta, que encontrei facilmente. O tubo de vidro de isolamento ao redor do receptor foi a parte mais trabalhosa de encontrar, mas finalmente localizei em fornecedor de equipamentos para laboratório escolar que vende por encomenda a qualquer pessoa. O sistema de circulação de água foi feito com mangueira de silicone resistente à temperatura, conectada a uma caixa de fibra pequena, pintada de preto, que funciona como reservatório. O custo total de todos esses materiais foi surpreendentemente baixo, e o sistema funciona sem parar há mais de 3 anos, sem nenhuma manutenção significativa, além de limpar a superfície reflexiva uma vez por mês com um pano úmido. Quando comparo esse custo com o que um sistema de aquecimento solar convencional, com coletores planos industriais custaria, estou falando em uma fração do preço, geralmente entre 10% e 15% do valor de um sistema comercial equivalente. E o desempenho, nas condições reais da minha propriedade, é comparável ou superior, especialmente nos dias de sol intenso que temos durante a maior parte do ano aqui no interior. A comparação com painéis fotovoltaicos é ainda mais favorável, porque para fazer o mesmo trabalho que esse sistema de concentração térmica faz, eu precisaria de painéis fotovoltaicos, um inversor, um controlador de carga, baterias de armazenamento e a instalação de um sistema de resistência elétrica para aquecer a água. O custo total de um sistema assim, dimensionado para as mesmas necessidades que o meu concentrador atende, seria entre 15 e 20 vezes maior. E enquanto o meu concentrador tem como componente mais sofisticado uma chapa de alumínio polida e um tubo de cobre, o sistema fotovoltaico equivalente tem inversores com placas eletrônicas que podem queimar, baterias com vida útil limitada que precisam de substituição periódica e componentes que qualquer problema de tensão na rede pode danificar. Não estou dizendo que os painéis fotovoltaicos não têm lugar. Eles têm e podem ser uma boa solução para quem precisa especificamente de eletricidade para alimentar equipamentos. Estou dizendo que para as necessidades de energia térmica de uma família, a concentração solar é mais simples, mais barata, mais durável e mais acessível do que qualquer alternativa que o mercado oferece. Existe um aspecto desse conhecimento que vai além da economia e da praticidade, e que eu considero o mais importante de todos, embora seja também o mais difícil de explicar para quem não viveu na Terra. Quando você começa a usar um sistema como esse, você desenvolve uma consciência energética que transforma a forma como você pensa sobre o seu consumo. Você começa a perceber que o Sol entrega energia todos os dias de graça, em quantidade muito maior do que qualquer família consegue usar, e que a questão nunca foi a falta de energia, mas sim a falta de habilidade para capturar o que já está disponível. Essa percepção muda tudo. Ela reduz o medo de falta, o estresse com contas, a dependência de um sistema externo sobre o qual você não tem nenhum controle. Ela restitui uma sensação de autonomia que a maioria das pessoas nas cidades nunca experimentou, mas que todos os nossos antepassados rurais consideravam simplesmente parte normal da vida.
Meu avô dizia que um homem que sabe capturar a energia do sol nunca vai passar necessidade. Eu achava que ele estava sendo dramático. Hoje, entendo que ele estava descrevendo com precisão uma realidade que eu levei décadas para comprovar. A maior fonte de energia do planeta ilumina sua propriedade todos os dias. E a diferença entre quem usa isso e quem não usa não é acesso à tecnologia cara. É conhecimento. Conhecimento que foi desenvolvido ao longo de milênios por pessoas que não tinham outra opção senão aprender a trabalhar com o que a natureza oferecia. Esse conhecimento foi sendo substituído progressivamente por dependências industriais que geraram fortunas para algumas empresas e contas intermináveis para a maioria das famílias. Não estou dizendo que toda a tecnologia moderna é ruim, ou que deveríamos voltar a viver como no século XIX. Estou dizendo que existem técnicas antigas, baseadas em princípios físicos permanentes, que continuam sendo válidas e eficientes hoje, e que o fato de elas terem sido esquecidas não significa que elas não funcionam. Significa apenas que não havia interesse comercial em mantê-las vivas. A concentração solar térmica é um exemplo perfeito disso. O princípio é conhecido há mais de 2000 anos. Os gregos antigos usavam espelhos curvados para acender fogo. Os arquitetos islâmicos medievais usavam câmaras de captura solar para aquecer edifícios. Os fazendeiros do interior do Brasil usavam versões empíricas desses sistemas para secagem e aquecimento muito antes de qualquer empresa de energia solar existir. Esse conhecimento nunca precisou de atualização, porque a física do Sol não mudou. O que mudou foi o interesse em divulgar soluções que qualquer pessoa pode construir com materiais baratos em vez de comprar sistemas caros que geram dependência permanente de fabricantes e instaladores. Quando você constrói um concentrador solar com suas próprias mãos, você também está reconstruindo uma relação com a natureza que foi deliberadamente interrompida. Você aprende a ler o sol de um jeito que vai muito além de verificar se está nublado ou não. Você começa a notar a diferença entre a luz do sol de inverno e do sol de verão. Não só em calor, mas em ângulo, em intensidade, em como ela interage com diferentes superfícies. Você aprende que no inverno o sol está mais baixo no horizonte e que seu concentrador precisa estar posicionado de forma diferente do que no verão. Você aprende que superfícies brancas refletem, mas não concentram, enquanto superfícies polidas espelhadas fazem a luz obedecer às leis da geometria e convergir exatamente onde você quer. São aprendizados que parecem técnicos quando descritos assim, mas que na prática se tornam parte do seu modo de pensar e de observar o mundo natural. Quero te falar também sobre uma aplicação desse sistema que poucas pessoas consideram inicialmente e que se tornou uma das mais importantes para a autossuficiência da minha propriedade: a pasteurização de água. Em muitas propriedades rurais, especialmente em regiões onde a qualidade da água de poço ou nascente não é garantida, a pasteurização é uma necessidade real. Pasteurizar água significa aquecê-la a uma temperatura suficiente para eliminar patógenos, e o concentrador solar consegue fazer isso com grande eficiência. Você não precisa ferver a água para pasteurizá-la. Em temperatura de 65 graus, mantida por alguns minutos, praticamente todos os patógenos que causam doenças de veiculação hídrica são eliminados.
Um concentrador parabólico de tamanho médio consegue pasteurizar dezenas de litros de água por hora, durante os horários de sol forte, sem nenhum combustível, sem nenhum equipamento elétrico, sem nenhum custo operacional, além do trabalho de posicionar e monitorar o sistema. Essa capacidade se torna especialmente importante em situações de emergência, quando o abastecimento de água tratada é interrompido, ou quando você está em uma área onde não há rede de distribuição. Uma família que domina a concentração solar tem em suas mãos a capacidade de garantir água segura para consumo, alimentos secos para conservação e calor para aquecimento. Tudo a partir de um recurso que o Sol entrega gratuitamente todos os dias. É esse tipo de autonomia que os antigos consideravam fundamental e que nós, na pressa de adotar tudo o que a modernidade oferecia, acabamos abandonando sem perceber o que estávamos perdendo. Existe uma segunda variante desse sistema que quero mencionar antes de terminar, porque ela amplia muito as possibilidades do que você pode fazer com concentração solar. É o que chamo de coletor solar de tubo evacuado artesanal. Uma versão simplificada e mais acessível do que as empresas vendem como coletores de tubo a vácuo. A ideia é criar um tubo dentro de outro tubo, com o espaço entre eles evacuado ou preenchido com material de baixa condutividade térmica como vermiculita, criando um isolamento que permite que o tubo interno acumule calor mesmo quando o ambiente externo está frio. Esse princípio é o mesmo usado nas garrafas térmicas e, quando aplicado a um coletor solar, permite que você armazene calor durante as horas de sol e use esse calor nas horas sem sol. Construir uma versão artesanal disso é mais trabalhoso do que construir o concentrador parabólico simples, mas o resultado em termos de capacidade de armazenamento térmico é consideravelmente melhor. Meu avô não tinha a teoria do tubo evacuado, mas tinha o princípio na prática. Ele usava vasos de cerâmica duplos, com preenchimento de areia seca e palha entre as paredes para armazenar calor de forma parecida. A eficiência era menor, mas o princípio era o mesmo: isolar o interior do armazenador de calor do ambiente externo para reduzir a perda de energia. Quando aprendi sobre tubos evacuados industriais anos depois, a primeira coisa que pensei foi que meu avô tinha chegado na mesma conclusão por um caminho diferente, décadas antes dos produtos comerciais existirem. Há algo profundamente reconfortante nessa constatação, que não é nostálgica nem saudosista, mas prática. Significa que os princípios que funcionam na natureza são permanentes, e que quando você aprende a observar com atenção, a testar com paciência e a ajustar com humildade, você chega às mesmas conclusões que engenheiros e cientistas chegam, porque está trabalhando com as mesmas leis físicas. A diferença é que você chega a essas conclusões com materiais que tem à mão, num tempo que você define, sem precisar de nenhuma certificação ou aprovação externa. Quero terminar esse vídeo com uma reflexão que acho importante, não como discurso, mas como algo que sinto na pele depois de décadas tentando viver com mais independência. A dependência energética não é apenas uma questão financeira, embora o aspecto financeiro seja enorme. É uma questão de liberdade. Quando você depende completamente de uma empresa de energia para ter luz, calor e capacidade de conservar alimento,
você está vulnerável de uma forma que vai muito além da conta no final do mês. Qualquer interrupção no fornecimento, qualquer aumento de tarifa, qualquer problema na rede afeta diretamente sua capacidade de viver com conforto e segurança. Quando você aprende a capturar energia diretamente do Sol, você reduz essa vulnerabilidade de forma concreta e permanente. Você não elimina sua dependência da rede de uma vez, mas você começa a construir uma camada de autonomia que vai crescendo à medida que você aprende mais, que você constrói mais, que você experimenta mais. Essa camada de autonomia é o que meu avô Benedito chamava de liberdade verdadeira. Não a liberdade abstrata de fazer o que você quer, mas a liberdade concreta de não depender do que outras pessoas decidem sobre como você vai viver. A liberdade de acordar de manhã sabendo que o sol vai nascer e que você tem habilidade suficiente para transformar essa luz em aquecimento, em alimento preservado, em água segura. Essa liberdade tem um valor que nenhuma conta financeira consegue capturar completamente, porque ela muda não só o quanto você gasta, mas como você se sente em relação ao lugar onde você vive e ao futuro que você está construindo. Se esse vídeo te deu algo, seja uma ideia nova, uma técnica para experimentar, uma forma diferente de pensar sobre energia, eu fico feliz. Esse é o tipo de conhecimento que só tem valor quando é compartilhado, quando sai do campo ou da fazenda onde foi desenvolvido e chega nas mãos de pessoas que podem usá-lo, adaptá-lo e passá-lo adiante. É o tipo de conhecimento que meu avô me deu sem cobrar nada, e que eu me sinto na obrigação de passar para frente da mesma forma. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo para fazer isso. Não porque eu preciso dos números, mas porque cada pessoa que acompanha esse conteúdo é alguém que está escolhendo aprender em vez de apenas consumir, que está escolhendo autonomia em vez de dependência, que está escolhendo recuperar um conhecimento que foi esquecido, mas que nunca deixou de ser válido. Clica no botão de inscrição, ativa o sino de notificações e deixa um like nesse vídeo se ele trouxe algo útil para você. Essas são as formas mais simples de ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam exatamente desse tipo de conhecimento. E se você já está construindo alguma coisa na sua propriedade, se já testou algum sistema solar simples, se já experimentou alguma técnica de captura de energia do sol, me conta nos comentários. Eu leio tudo. Cada experiência que você compartilha aqui pode ser exatamente o que alguém do outro lado do país precisa ouvir para dar o primeiro passo. Esse é o tipo de comunidade que quero construir aqui, de pessoas que aprendem juntas, que compartilham o que funciona, que não têm medo de experimentar e que entendem que a maior fonte de energia do planeta está disponível para todo mundo, todos os dias, de graça, esperando apenas que a gente aprenda a recebê-la do jeito certo. O sol nasceu hoje e vai nascer amanhã. A questão é o que você vai fazer com essa luz.